Hoje, você está vivo hoje? Está vivo hoje? Então é hoje que Deus quer te usar. O amanhã não existe. Não estamos lá para saber se o amanhã vai existir. O amanhã não existe, irmãos. É como tudo aconteceu aqui em nossas vidas. Da noite para o dia, o Senhor fez. Mas por quê? Porque merecemos, talvez. Mas não é só isso. É porque o Senhor não tem pressa não. Porque o tempo de Deus, ele é justo, cronometrado. E ele está lá na frente, no futuro. Ele vai no passado, ele visita o presente. Ele não precisa se adiantar ou atrasar a nada. Mas o que ele quer é homens e mulheres que se posicionem para receber este poder. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, apenas um versículo. O versículo 1. Amém? Os que puderem se colocar de pé, fiquem. A essa ordenância de Jesus para com os seus discípulos. Nós sabemos que em Marcos capítulo 15, versículo 16, quando a primeira pessoa que ele encontra, Maria Madalena, após a ressurreição, Jesus Cristo, a primeira mensagem que ele deixa aos seus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê, que crê nesse evangelho e for batizado será salvo, e o que não fizer isto está condenado. E esses sinais vos seguirão, quais são? Expulsarão demônios, curarão os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos, tomarão coisas mortíferas e nada lhe aconteceria, falariam línguas novas. Isso são as promessas daqueles que creem em Jesus. E isso está sobre nós. O Espírito do Senhor, ele repousou sobre todos nós que estamos aqui nesse lugar. E quando nós perguntamos a muitos crentes no tempo de hoje, eles vão dizer o seguinte: alguém lhes pergunta: lá na sua igreja, algum enfermo já foi curado? Ele vai dizer, deixa eu recapitular aqui, tentar lembrar, mas ele não sabe o que de repente está faltando para isso. Talvez ele não saiba que há uma ordenância sobre ele, uma busca direcionada para isso, para que aconteça a cura das enfermidades. Se nós procurarmos o contexto do Oxford, que é o dicionário mais conhecido, ou dicionários bíblicos, nós vamos encontrar o seguinte: que toda enfermidade, ela é de cunho espiritual. Toda e qualquer tipo de enfermidade, ela é de cunho espiritual. E quando é que a gente sabe o que é uma enfermidade e doença? Doença é o resultado de maus hábitos que nós temos no nosso corpo físico. E todos nós estamos aptos, sujeitos a ter qualquer tipo de doença, não enfermidade. Mas os médicos dizem que enfermidade é doença. Mas existiu um médico chamado Dr. Kallen, se não falha a memória, 1968. Ele dizia que enfermidade era quando ele dava um diagnóstico para aquele paciente. Ele saindo de lá, ele vai tratar aquela enfermidade. Mas e o doente? É quando ele só procura o médico. Eu estou doente, mas não sabe o que é. E aí eu fui buscar qual é a diferença. A enfermidade, ela é o resultado da alteração daquilo que nós chamamos de orgânico por meio ou através de maus hábitos viciosos. Um exemplo muito simples é o tabagismo. É um vício que vai gerar doenças, tais quais câncer, câncer na garganta, doença no pulmão, impotência, vários tipos de doença. Mas a enfermidade veio através do vício. Quando Jesus deixou essa ordem para os seus discípulos, nós hoje temos o poder de expulsar os maus espíritos que agem nas
enfermidades. Deus, nosso Criador, desde o princípio, Ele é o maior ajudador e Ele é o único que tira enfermidade do meio de nós. Êxodo 23, versículo 25. Louvai ao Senhor vosso Deus, que Ele o abençoará, a sua comida, ou o seu alimento, e também a sua água. Eu tirarei do meio de ti, ou do meio de vós, todas as enfermidades. Se o autor quisesse dizer doenças, seria doenças, mas é enfermidade, porque esse poder só está nas mãos de Deus. E a igreja por muitos anos não percebeu e não entendeu. Tratou doença como enfermidade, enfermidade como doença. Quer exemplo bíblico? Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos. E quando ele expulsa aquele demônio que atuava na curvatura da sua coluna, ela foi, na mesma hora, curada e liberta. Foi através de algum remédio? A filha de Jairo, o espírito da morte, ou o demônio da morte, estava sobre ela. Jesus adentrou, deu uma ordem: levanta-te. Ela só dorme. Mas e a mulher de fluxo de sangue? Ela tocou nas vestes. E a Bíblia vai dizer que saiu virtude de Jesus. Ele não virou para ela e disse: seja curada agora. Está expulso esse espírito de enfermidade. Ele disse isso? Ele não disse. Porque são coisas diferentes. A hidropsia é um inchaço que é de retenção de líquido. A Bíblia vai dizer que aquele homem hidrópico foi curado através das mãos do nosso mestre. Mas a Bíblia não diz que foi expulso nenhum espírito. Gadareno, depois dele ter sido expulso, a legião dele, aqueles que ouviram falar daquele que seria liberto da legião, ficaram assustados. Pelo que? Ele estava com vestes novas e em perfeito juízo. E aí eu te pergunto, igreja do Senhor, este poder está extinto? Ou o Senhor Jesus aposentou os seus discípulos desta qualidade, desta prestação de serviço, a qual Ele chamou a todos aqueles que creem no Evangelho? Chegou um tempo novo, um tempo de não mais pensar que sou incapaz. Chegou um tempo de pensar que através das suas mãos não procederá a cura. Chegou um tempo de pensar que você ou eu somos pequeninos diante de Deus. Olha, os 12 discípulos eram homens simples, trabalhadores com as suas ocupações, mas todos eles foram usados de tamanho poder dados por Jesus. Porventura, não há homens simples aqui. Porventura não há mulheres simples aqui, que o próprio Jesus quer usar para expulsar demônios e curar os enfermos. Porque foi me dada a responsabilidade de trazer a mensagem voltada para a cura espiritual e física. A física nós podemos entender como doença, mas quando a pessoa está enferma, temos que estar aptos a entender e enxergar que é demônio. Em cada tipo de doença existe um demônio específico. Não daria tempo para eu explicar isso aqui. E também não quero ficar dando crédito a nenhum deles. É só para efeito de conhecimento e estudo mesmo. E a Bíblia vai nos dizer que várias passagens o Senhor Jesus curou pessoas possuídas por espíritos malignos.
E a esses mesmos homens, a qual foi dado este poder, e eles assim saíram nessa comitiva, nessa missão dos 12, e a ordem foi: vai atrás das ovelhas, entra na casa, limpai os leprosos, curai os enfermos e os doentes, curai todos acabados, todos possuídos por espíritos malignos. E esta ordem só foi dada à igreja do Senhor, ou foi dada a outros? Reflitam isso, foi dada a outros. E eu quero dizer outra coisa. Tem muita gente usando a palavra errada. Aqui não é recomeço. Recomeçar é começar da onde parou, começar de novo. Aqui é continuidade. Aqui é continuidade. Por quê? Nunca parou. Nunca parou. Ou vocês não perceberam? Eu estava a 920 quilômetros daqui. E nós fomos a uma determinada casa. E eu achei que era somente limpar. Mas no final nós fomos orar. E aí, quando começamos a orar, Deus começou a me mostrar lugares na casa onde eu devia ir. E aí eu fui. Comecei a sair dos quartos com obra de feitiçaria, magia negra, obras de aberturas de portais espirituais que é aberto através de chaves. E nós juntamos aquilo tudo, oramos, queimamos. E aí eu senti o desejo, liguei para o pastor Marcos. E aí eu até falei para ele: o negócio aqui está estreito, não estou à toa, não estou parado. Irmãos, não importa aonde você esteja, o que vai importar nessas horas é o ensino que você recebeu. O que vai importar nessas horas, para você expulsar um demônio, curar o enfermo, vai depender daquilo que você aprendeu, vai depender da sua intimidade com a leitura da palavra do Senhor, vai depender da sua intimidade com Deus no seu momento de oração. Eu não estou aqui falando 1 hora, 2 horas, ou 3 horas, ou 24 horas. Eu estou falando de intimidade, pessoas íntimas. Você fala pouca coisa e ela te entende. A igreja do Senhor está dando continuidade hoje, mais uma vez. Não recomeçar nada, mas dar continuidade tudo aquilo que já foi nos ensinado. Está alguém enfermo? É aqui. O melhor hospital que existe é a igreja. Porque eu sou enfermo. Preciso de muitas vezes de libertação de mim mesmo. Mas aonde que eu vou? Para a intimidade. Senhor, não me deixe ouvir vozes que não seja a sua. Senhor, eu quero pisar sim, mas quando eu abrir os olhos diante do abismo, eu quero ver a primeira formação da ponte. Mas a igreja do Senhor, se vocês pararem um pouquinho, tem muita gente alegre pelo que está acontecendo à nossa volta. Pode ficar alegre se você conhece a palavra. Pode ficar alegre se você sabe a que o Senhor lhe chamou. Mas se você não tem a certeza da salvação, se porventura não tem certeza daquilo que você está fazendo aqui, tema, porque o tempo do fim está próximo. Então Jesus envia os seus 12. E foram passando-se os anos. Pedro não está mais aqui. João não está mais aqui. Tiago, Lucas, nenhum dos seus discípulos estão mais aqui. Não existe mais Paulo, não existe mais
nenhum obreiro daquela época, mas agora existe pastor Marcos, pastor Daniel, Marcela e tantos outros irmãos aqui. E eu fico olhando muitas das vezes as pessoas se encolhendo nos bancos. Eu não vou orar porque eu sou pequenino. Nós estamos entrando agora em tempos de cultos de cura e libertação. Ou será que o poder só está nas mãos do pastor? O poder só está nas mãos dos presbíteros? Não está naqueles que creem em Jesus. Porque a Bíblia me diz que esses sinais vos seguirão. E dentre eles está expulsar demônios, está curar os enfermos. Lá no versículo 20 vai dizer: cooperando com eles todo o tempo o Senhor. Então não se trata de mim, não se trata do pastor, não se trata da sua pessoa, não se trata do que você tem, não se trata do seu diploma, se trata do Senhor. Se tu serve a Deus, se entregue a Ele, porque Ele quer te usar. Salmo 41, versículo 3 diz assim: o Senhor sustenta no leito da enfermidade e renova a tua cama na doença. Por que será duas palavras que parecem iguais, mas com sentido tão distintos um do outro? Porque quando a pessoa está enferma, ela cai, literalmente deita, mas o Senhor vela ainda pelo leito, vai renovar a cama, mas está faltando quem? Aquele que vai vir agir. E quem é que vai vir agir? Será que Deus vai ter que tomar a mesma atitude que tomou com Balaão? Vai falar não? Então a mula fala. Aí João vem: se não clamar, as pedras clamarão. O que é melhor? O grande problema da igreja atual é não aceitar o não de Cristo, não aceitar os nãos de Deus. Ora. O não, ele pode ser na doença, mas não pode ser na enfermidade, porque está escrito que Jesus deu-lhe poder para os seus discípulos. Está nas nossas mãos este poder, basta crer. O não de Deus vem desde o princípio. Quisera eu ter tempo para falar de tanto não que Deus deu, a começar no Éden. Adão, da plantinha lá, da árvore do meio, não comerás. Aí vem Moisés, conduz todo aquele povo no deserto, cumpre os mandatos de Deus. Quando ele escreve os 10 mandamentos, quantos tem não? Quantos tem não, irmãos? Não sabe? Dos 10, só 2 é relacionamento de Deus com o homem. Os outros 8, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É não. Porque a igreja ficou milindrada com o não de Deus e não quer mais executar essas obras. Porque não se confia mais naquilo que foi dito. Jó, em sua passagem pela enfermidade, a perda de bens, a perda de empregados e filhos, do abandono da esposa, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Quando ele vai clamar, ele não. Aonde tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Só vou retirar quando se cumprir tudo. É não. Jesus vai orar no Getsêmani e diz: se possível for, Pai, aparta de mim este cálice. O que Deus responde para ele?
não vou apartar. E o crente hoje recebe não vou fazer mais a obra. Vamos orar ali. Não quero orar. Irmãos, tem que pedir para você vir aqui, estender as mãos sobre os enfermos. Não. Moisés, quando chegou lá no final de Deuteronômio, Deus fala com ele o seguinte: enxergas a terra de Dan, Gileade? Sim, Senhor. Esta foi a terra que eu deixei para todos que eu prometi. Porém, tu não passarás para lá. E eu te pergunto, a obra de Deus parou? Então não são os nãos de Deus, porque cada não de Deus tem seu propósito. Não são os nãos dos homens para a sua vida, porém este Deus tratará. Agora, o que é que Deus está recobrando de nós aqui, é quando nós somos chamados para uma obra como esta, árdua, preço alto, tem que se dispor, porque ninguém vai expulsar demônios, ou impor a mão sobre alguém, e terá o resultado de cura, ainda que seja enfermidade, ou ainda que seja doença, de uma vida de qualquer jeito, rejeitando a palavra de Deus. Nunca vai ser possível tal obra. Precisamos entender que Jesus disse: ora, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores. Está nas mãos de quem fazê-lo? Da empresa ali? Da igreja do Senhor na terra? Chegou um tempo de quem tinha timidez. Você vai ver aqui na frente, o pastor vai orar, e isso vai ser quebrado na sua vida. Acabou o tempo daquele que tem dúvida do chamado que Deus tem. Acabou o tempo daquele que ficava ali sentado: será que um dia eu vou orar assim? Ou será que um dia eu vou pregar assim, o assado? Ou será que eu vou liderar alguma coisa? Ou será que eu vou participar de algum grupo? Ora, irmãos, chegou um tempo da igreja crescer de uma forma unânime e uniforme. Sabe por quê? O derramado do Espírito Santo de Deus nunca aconteceu com separação, nunca aconteceu com a divisão, simplesmente acontece quando há unanimidade. E eu creio e vejo aqui, que nesta igreja, Deus está fazendo algo na cabeça e no coração de cada um de nós. Sermos um povo enxertado na videira, sermos um povo vitorioso nas batalhas, sermos um povo não reconhecido pelos homens, mas sermos reconhecidos nos céus. Oh, xarabacanta na bachúria, imiada sai, e choriba na bachúria. Deus hoje, da mesma forma que Jesus colocou suas mãos sobre os seus discípulos, não é o pregador, mas é o levantar das minhas mãos. Receba o poder de Deus para curar os enfermos, expulsar os demônios e libertar todos os cativos, aprisionados em enfermidades espirituais, porque este poder não é dado a homens comuns, só é conferido aos crentes que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Davi falou com Deus, mas Deus falou: não se apartará a espada da tua casa. Em outro tempo,
outros crentes, mas já que eu estou morto mesmo, mas não. Para se alcançar esse poder, tem que ter renúncia. Para alcançar este poder, se você ler um pouquinho mais lá no versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer: não possuais nem ouro nem prata, receber de graça, dá de graça. Estou falando de você não deixar de adquirir nada, mas para você se doar mais. A renúncia está voltada para muitas coisas. Há 24 anos atrás, eu renunciei ao pecado, às drogas, à bebedeira, à prostituição. Foi o que eu precisei. E eu tenho que continuar renunciando até o dia de hoje. Pensa com você agora, o que eu preciso deixar para receber esse poder? Porque a igreja do Senhor, nós que estamos aqui, um dia seremos só lembrados dos nossos nomes. Só dos nossos nomes se lembrar. Vai vir outro. Mas a geração que Deus quer usar é agora. Você está vivo hoje, não está? Você está vivo hoje? Você está vivo hoje? Você está vivo hoje? Está vivo hoje? Então é hoje que Deus quer te usar. É hoje. O amanhã não existe. Não estamos lá para saber se o amanhã vai existir. O amanhã não existe, irmãos. É como tudo aconteceu aqui em nossas vidas. Da noite para o dia, o Senhor fez. Mas por quê? Porque merecemos, talvez. Mas não é só isso. É porque o Senhor não tem pressa não, porque o tempo de Deus ele é justo, cronometrado, e Ele está lá na frente, no futuro. Ele vai no passado, Ele visita o presente. Ele não precisa de se adiantar ou atrasar a nada. Mas o que Ele quer é homens e mulheres que se posicione para receber este poder. Quem era Mateus? Quem era Pedro? Quem era Judas? Homens comuns. Pense nisso, meus irmãos. Porque o tempo agora é tempo de... Se antes era de meter a mão na massa, agora o negócio ficou mais estreito. Vocês querem ver esse templo cheio ou inchado? Porque aqui quem se inchou ficou fora, mas quem estava cheio do poder de Deus ficou. E essa igreja vai dobrar de tamanho. E não será, sabe por quê? Pastor Mar, nada daquilo que Deus nos revelou a respeito de estarmos em outro ambiente, nada daquilo deixará de se cumprir. Não precisa nem eu dizer. Precisava nem eu dizer. Mas aquelas promessas de enviar povos distantes continua, não tem recomeço, é continuidade. Quantos creem nessa palavra? Então é Deus que quer te usar. Feche teus olhos. Senhor, te louvamos e te agradecemos o teu nome. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Senhor, que o Senhor venha nos renovar nesta noite. Senhor, que a cura espiritual venha sobre nós nesta noite. Senhor, eu quero fazer um pedido especial para o Senhor. Senhor, eu creio que tem pessoas me assistindo nesta hora, porque está sendo transmitido. Pai, aonde a minha voz alcançar agora, Senhor, seja neste local ou fora deste local, Senhor, que as mentes sejam curadas agora.
Senhor, que todo pensamento de revanchismo, ele seja jogado por terra agora. Pensamentos de derrota, seja desfeito agora no mundo espiritual. Demônio que foi enviado do deserto para tentar causar a aridez na igreja, seja destruído agora, em nome de Jesus. Tu vieste para ressecar os corações, tu vieste para tirar o ânimo dos irmãos, seja de onde for, mas hoje receba uma ordem, em nome de Jesus, seja amarrado agora e lançado no abismo, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, seja onde for, irá crescer, irá ser frondosa, irá dar frutos, porque tu não tens poder sobre ela. Satanás, os teus demônios, seja agora anulado a tua intenção, anulado agora toda a artimanha do inferno. Senhor, eu venho agora te pedir que sobre estas cabeças venha agora o capacete da salvação, blindando agora estas mentes, e a couraça da justiça para blindar os corações e proteger as suas costas, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e aplaudo a Jesus Cristo.